Olá, alunos e alunas de filosofia. Estamos falando sobre esse fenômeno importante na história da humanidade chamado religião. Religião não é apenas uma subjetividade que encontramos no coração, na mente de algumas pessoas, mas religião é um projeto civilizatório que tem interferido decisivamente em espaços sociais para construir, logicamente, esse espaço social, esse espaço cultural. Religião tem influenciado rumos da economia, religião tem influenciado rumos da política, religião tem propiciado a construção de modelos de arte, religião tem influenciado decisivamente parâmetros éticos, onde nós olhemos o humano vivendo, o humano experimentando realidades na sua dinâmica de vida social, nós podemos verificar a religião. E mesmo a ausência da religião, a contestação da religião, pressupõe a religião. A religião, para ser contestada, precisa existir enquanto tal. Só há uma contestação da religião porque existe a religião. Qualquer que seja a avaliação que se faça do elemento religioso, ele não pode ser ignorado como um evento, como um elemento de suma importância na história da humanidade. Por isso, as ciências humanas em geral têm se debruçado sobre o fenômeno da religião. Antropólogos têm discutido a religião, sociólogos têm discutido a religião, historiadores têm apresentado o desenvolvimento dos sistemas religiosos, a linguística tem estudado o aspecto da linguagem na religião, a fenomenologia tem observado o que é a religião enquanto expressão de um fenômeno que cria uma certa autonomia daquele sujeito de fé na expressão específica daquele seu sentimento religioso. A filosofia tem abordado a questão referente ao mundo racional, ao mundo de pensamento da religião. Enfim, a religião é sempre muito discutida porque ela contribui decisivamente para a possibilidade de compreensão das opções humanas de pensamento e opções humanas de organização da vida política, da vida social e da vida cultural como um todo. Havíamos falado sobre a questão da religião como um elemento de importância cultural, repito, e falamos que há um elemento de análise crítica negativa da religião a partir da era moderna, de forma mais expressiva, contrapondo o pensamento religioso ao pensamento científico e dando ao pensamento científico um grau, uma competência de veracidade. E a religião ficaria restrita ao universo de uma subjetividade válida para o indivíduo construir alguns aspectos da sua inserção no mundo, mas ela não seria mais vista como uma força capaz e necessária para organizar o espaço social mais amplo, o macro espaço social. A religião sofre uma contestação nesse sentido a partir da era moderna, com aprofundamento na era contemporânea. E citamos Marx, citamos Kant, citamos Nietzsche, citamos Freud. Mas há também concepções positivas da religião, e eu destaco Søren Kierkegaard. Esse importante filósofo dinamarquês vai ter uma compreensão da religião, tirando ela da esfera de ser uma forma de conhecimento que deva ser equivalente a uma ação racional científica de compreensão do mundo. Mas esse autor, esse pensador extraordinário ligado ao existencialismo, uma forma de pensamento filosófico muito importante, que deu ao mundo, além de Kierkegaard, um pensador também muito importante, citado no contexto do Ocidente, Jean-Paul Sartre. O Kierkegaard, então, ele vai entender e vai colocar a religião como uma espécie de elemento cultural que dá autenticidade e sublimidade à vida. Inclusive naquela questão relativa aos estágios da existência propostos por Kierkegaard, em que ele fala de um estágio que seria estético, outro que seria ético e por fim o religioso é um processo de culminância, onde o ser humano tem uma plena consciência de si mesmo, tem uma plena consciência do outro com quem ele se relaciona no espaço social e tem uma plena consciência de Deus, que confere a ele limites éticos e confere a ele possibilidades mais efetivas de compreender a complexidade do mundo, a complexidade da realidade dos relacionamentos humanos e assim melhor vivenciar a sua condição humana em relação às demais condições humanas em que ele estabelece contatos e vivência dentro de um tempo histórico, de um espaço civilizatório.
William James também, Rudolf Otto, são outros pensadores que vão ter visões positivas sobre o mundo da religião, sobretudo nessa ideia de que a religião é um sistema que tem uma base de racionalidade, cria, por exemplo, sistemas éticos, elabora cosmovisões relativas à existência, responde a grandes inquietações da alma e do espírito humano, e a religião é uma força poderosa para conferir sentido à existência. Se viver a partir de um referencial religioso é viver dentro de uma perspectiva de senso lógico para o indivíduo que aí está presente, compreendendo que a religião ali conferiu a ele possibilidade de melhor compreender quem ele é, qual é o seu papel no mundo e o que se deve fazer em termos dessa existência que nos é dada como uma espécie de graça ou de dádiva de uma realidade maior e superior a nós. Bom, então podemos a essa altura fazer uma definição da religião. E eu quero propor aqui uma definição que seria bastante consensual e aceitável no mundo das reflexões filosóficas. A religião é um conjunto de saberes. Então se coloca esse ponto como um ponto necessário. Religião como conjunto de saberes. Saberes sobre um saber sobre o cosmos, por exemplo. A religião tenta explicar a realidade do universo como um todo, por que o universo é o que é e como veio a existir e qual a razão da sua existência. Está na religião, está colocado nos discursos religiosos essas possibilidades explicativas. É também um saber sobre a ética, sobre a forma como se deve viver, o que se deve fazer e o que não se deve fazer em termos da experiência humana nos relacionamentos de espaços mais íntimos da família ou no relacionamento de espaços mais amplos no mundo social como um todo. Então, a religião é um conjunto de saberes. Há uma plausibilidade racional no discurso religioso. Há a construção de uma cosmovisão clara, bem definida no discurso religioso. Uma é a cosmovisão protestante, outra é a cosmovisão budista, outra é a cosmovisão hinduísta. Então, a religião é capaz de construir uma cosmovisão. E isso não pode ser feito sem um senso lógico, isso não pode ser feito sem uma base de racionalidade. Portanto, negar que é um senso lógico e uma base de racionalidade da religião seria uma colocação indevida, injusta. A religião se constrói também como um sistema de ideias, sistema de pensamentos com muita coerência para explicar a realidade dos fatos. Não se trata aqui de dizer que a religião está apontando para verdades indiscutíveis, mas se trata de dizer que ela tem uma sistematização intelectual coerente, muitas das vezes e lúcida em muitos aspectos acerca do que a vida é, significa e representa e qual o sistema ético melhor para a vivência do ser humano, dando também algumas respostas sobre aquelas indagações misteriosas e enigmáticas da vida. Então ela é um conjunto de saberes, seja sobre o cosmos, sobre a ética e ações na questão do rito. Essa é uma questão muito importante. Há na religião uma dinâmica de um rito, há uma ritualística, há um ritual que ali se coloca. Então esse conjunto de saberes e ações, o ser humano, de posse deles, ele cria uma situação de se interrogar sobre a existência ou não de dimensões do sagrado. E a partir do momento em que ele responde afirmativamente quanto à existência dessa dimensão do sagrado, a existência do sagrado é um elemento importante no pensamento das religiões, na formulação teórica das religiões. Então, quando o ser humano se interroga e observa a possibilidade e a viabilidade da existência do sagrado, confirmando, portanto, a existência dessa dimensão da vida, para além do mundo natural, para além daquilo que é tangível, para além daquilo que está determinado por uma objetividade histórica, com base na fé, ele aprofunda essa concepção, essa orientação de pensamento, e aí nós temos a essência do que é aquilo religioso, do que é o elemento religioso, daquilo que se pode definir como religioso. É um conjunto de saberes, portanto, e ações, através dos quais o ser humano se interroga sobre a existência do sagrado e, confirmando esse sagrado, estabelece ritos e exercícios de fé para que isso crie cada vez mais raízes dentro da sua vivência humana e possa se propagar em espaços sociais num determinado momento mais específicos, mas também possa ser um horizonte mais ampliado
para trazer um bem de organização social ao mundo, à vida, à sociedade como um todo. Portanto, religião é um elemento importante que, ao ser definido, nós observamos a sua validade para aquilo que nós entendemos ser a condição humana melhor definida. Ela pressupõe também esse sentimento diante do sagrado, esse sentimento que ultrapassa o histórico, esse sentimento que sai do imanente em busca da possibilidade de observação de realidade do transcendente e faz com que isso retorne para o mundo social, para a perspectiva da vida cotidiana, trazendo orientações éticas e trazendo sentido e significado para os rumos da existência.